Vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024. Estamos aqui ao vivo, falando um pouco mais sobre inquérito policial, dando continuidade à última aula, que foi a primeira parte de inquérito, que a gente abordou um pouco mais a parte de sistemas processuais penais, falamos um pouco da parte introdutória de inquérito policial, e hoje a gente vai avançar dando continuidade àquilo que a gente falou na aula passada. Certo? Eu tirei essas 2 semaninhas de férias, estava precisando sair uns dias e agora retornei com várias novidades e a gente vai continuar esse trabalho que realmente fixou às quintas-feiras, às 12 horas, uma aula de mais ou menos 40 minutos, vamos falar sobre essa parte de jurídica propriamente dita, mas vamos falar também dos pontos relacionados à preparação de estudos, tudo que a gente puder utilizar nesse período do meio-dia ao meio-dia e 40, meio-dia e 45, mais ou menos, a gente vai fazer, tá bom? Então, assim, esse vai ser o nosso período dos alunos, da mentoria, que a gente vai ter esse contato mais próximo em relação às aulas, uma aula um pouco diferenciada, não aquela aula tão, digamos, engessada, uma aula mais descontraída, que a gente vai falar sobre vários aspectos relacionados à atividade policial e que também são relevantes para concursos públicos, tanto para a primeira fase, segunda fase e fase oral, que muita gente está agora nessas fases orais, delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Certo? Bom, agora eu vou então, só deixa eu abrir aqui o slide da data de hoje, temos aqui, deixa eu ver. E aí eu já vou colocar para vocês disponível. Deixa eu ver aqui, PowerPoint. Esse aqui. E aí a gente já vai dar o início. Bom, e agora hoje a gente também teve essa novidade da Lei 14.994, salvo engano, acho que ainda não decorei a lei, mas é a lei que altera significativamente os aspectos processuais e relacionado a direito material da Lei Maria da Penha. Eu vou gravar uma outra aula, numa outra oportunidade para isso, não quero tomar nenhuma medida um pouco mais precipitada, quero fazer essa leitura dessa lei com mais calma, apesar de que muita gente já comentou, mas às vezes a gente se empolga fazendo um estudo muito preliminar e acaba passando por pontos importantes, deixando para trás algo que seja relevante. A gente só vai ver muitos aspectos efetivamente na carreira, tá bom? Bom, vamos lá então. Opa, já vi que eu estou com o slide errado aqui, não é esse aqui, é esse slide aqui. Deixa eu botar aqui novamente. E aí a gente vai falar sobre, hoje, dando continuidade ao inquérito policial. Certo, agora vai. Remover. Tá, agora sim. Apresentar slides. E vocês podem me questionar também ao longo desta aula, vocês podem mandar algumas perguntas, algo que vocês entendam relevante, e a gente vai debatendo aqui. E essa aula é uma aula bem livre, um bate-papo efetivamente, para que vocês se sintam à vontade de fazer os questionamentos necessários, relacionados, claro, à aula. Não vamos ficar perguntando muito de assuntos aleatórios, mas vamos tentar buscar elementos que estejam relacionados com o tema escolhido aqui, que hoje é realmente a parte relacionada a inquérito policial. Certo? Bom, só carregar aqui os slides e daí a gente já dá continuidade. Antes de mais nada, queria também... Ah, tá, agora foi. Bom, vamos lá então. Aula 2, aula 02 de inquérito policial. Vamos começar agora mesmo com a parte do valor probatório do inquérito policial, dando seguimento àquilo. O que é efetivamente esse
valor probatório do inquérito policial. É para ver o grau de relevância que o inquérito policial, a investigação preliminar, ela tem no futuro processo penal, na futura ação penal. Como ela funciona, qual é o peso desse inquérito, desse procedimento administrativo que é instaurado pelo delegado de polícia, que é conduzido de maneira sigilosa, todas aquelas características que você já sabe, que a gente vai aprofundar mais à frente também. Mas por que isso aí deve discutir ainda essa questão do grau probatório? Isso é muito importante porque, como vocês sabem, tudo que é produzido dentro do inquérito policial, como regra geral, é reproduzido lá na parte da ação penal, ou seja, com contraditório real, com advogado, efetivamente, sempre garantido todos os direitos ao acusado, e não mais ao investigado. Então, ao acusado. Para isso, a gente precisa realmente, digamos, refazer. É contraproducente? Sim, é contraproducente. Existe já uma corrente que busca trazer o contraditório lá na parte da investigação criminal para que tudo que seja produzido ali não precise ser reproduzido posteriormente, que às vezes demora mais de anos para até que haja uma concretização dessas provas produzidas. E aí, por isso, a gente diz que o inquérito policial ele tem sim um grau relativo, um valor probatório relativo, ou seja, não se admite que sejam utilizados apenas as informações, os elementos informativos dentro do inquérito policial, salvo, claro, nos casos de prova antecipada, cautelares e também as provas não repetíveis. E aí vocês já sabem que as provas cautelares, são aquelas que têm um risco de perecimento, de desaparecimento, por exemplo, uma interceptação telefônica, ou a gente intercepta agora, ou depois as informações elas vão se perder no tempo. Então não tem mais a necessidade de realizar a interceptação no futuro se ela não for frutífera. Então ela é uma prova cautelar com contraditório diferido. Por que diferido? Porque agora a gente está no momento em que está ocorrendo uma conversa. A gente vai interceptar essas conversas, essas comunicações. Então, para isso, a gente vai garantir que tudo aquilo ali foi efetivamente extraído e depois vai dar a chance do investigado se defender. Não tem como ele estar conversando agora e se defender. Isso aí, primeiro, que não seria possível, e segundo, que seria totalmente infrutífero. Dessa forma, o contraditório, nos casos das medidas cautelares, das provas cautelares, ele é diferido. Nos casos das provas não repetíveis, são aqueles casos em que não tem como ser reproduzido, por exemplo, um exame de corpo de delito. Ocorreu uma morte. Eu trabalhei na delegacia de homicídios, tem local de crime, vai até o local de crime, não tem como chegar lá, chamar um advogado muitas vezes a gente nem sabe quem é o autor, e dizer, olha, aqui, ó, como é que foi esse caso aqui? A gente está achando que foi dessa forma, como é que vai ser essa defesa? Não tem como. Então, também é um exame que ele é válido dentro do inquérito policial e depois ele não vai ser reproduzido. Vai ter também um contraditório diferido. Aí o advogado, lá em sede de ação penal, em sede de processo penal, ele vai se manifestar e vai alegar as informações que ele tem para se defender, certo? E as provas antecipadas são aquelas que têm um contraditório real, ou seja, o contraditório ele acontece no momento. Por quê? Porque é possível acontecer no momento. Exemplo, por exemplo, um depoimento especial de uma criança que tenha sido vítima de um caso de estupro de vulnerável. Nesse caso, há uma oitiva com um profissional habilitado dentro do fórum, conduzida a audiência pelo juiz, mas quem está com a criança lá no momento do depoimento especial é efetivamente um profissional, pode ser um psicólogo, pode ser um assistente social. E aí vai ter o promotor e o advogado. Se não tiver ainda o suspeito, é um advogado ativo que ele vai trazer algumas perguntas para tentar verificar se efetivamente ocorreu aquele fato. Então, a criança ela é submetida a esse depoimento especial, que é um contraditório real. Vocês podem ver que está o juiz, está o promotor e também está o advogado. Também é possível que esteja o delegado de polícia, mas em regra geral, não ocorre. Tá bom? Então, vamos avançar. Grande Suzana, minha querida delegada de Santa Catarina, em breve. Bom, deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Aqui. Bom, vamos lá, então. Dando continuidade, no caso do artigo, então, 155, ele estabelece, claro, o valor relativo
das provas obtidas no inquérito policial. Então, se houver essa expressão, ele, assim, valor relativo, se referindo ao artigo 155, está correto, tá bom, pessoal? Não é absoluto, é relativo mesmo. Beleza? Bom, e aí tem uma discussão sobre a decisão absolutória, se ela pode ou não se basear em apenas nos elementos de informação produzidos dentro do inquérito policial. Prevalece o entendimento que sim. Por quê? Porque, na verdade, o que serve essa parte relacionada a esse grau de proteção às provas produzidas dentro do inquérito policial? Elas servem nesse grau de proteção justamente para evitar condenações que sejam fracas, temerárias, e para isso ela efetivamente entende que é preciso que as provas produzidas dentro do inquérito policial sejam reproduzidas. Mas, excepcionalmente, alguns elementos de informação que sejam produzidos no inquérito policial e seja para absolver, é possível que a gente se utilize, pelo menos essa corrente majoritária. Isso aí, para fim de prova, vai cair em prova objetiva? A tendência é que não caia, tá, pessoal? A tendência é que não caia. É mais possível também que caia dentro de uma possível questão discursiva, numa prova oral. Isso aí é uma pergunta que pode vir a cair, sim. E eu entendo que é possível se basear exclusivamente no inquérito policial, na investigação criminal, para absolver. Certo? Vamos lá, então. Bom, e aí a súmula 455 do STJ, que entende que os depoimentos na fase policial precisam ser confirmados em juízo para fundamentar a condenação. Vejam só o contraponto. Se diz que para condenar é preciso, então significa que para absolver não seja possível. Concordo? Eu entendo dessa forma também. E aí, no informativo 851, admite a antecipação de prova testemunhal pela gravidade do crime e do risco de perecimento. Então, a depender do caso concreto, se você demonstrar que há um risco de perecimento e também se trata de um crime grave, é possível que seja feita uma antecipação de prova. Por exemplo, um indivíduo que vai viajar para fora do país, é preciso que haja uma antecipação da prova? Olha, sendo bem honesto, se esse indivíduo for para o exterior e ele mantiver o contato dele atualizado, tudo mais, não vejo necessidade de antecipação de prova, sendo bem honesto. Mas, vamos supor que seja um caso vamos supor a mesma situação, e aí seja um caso muito urgente, em que demande uma medida cautelar, ou às vezes demande ou o crime foi um homicídio, que demanda especificamente daquela prova para fins de produção das informações dentro do inquérito policial. Então, eu entendo que sim, que poderia sim, eventualmente, a depender do crime, da gravidade do crime, que seja antecipada a prova. E aí o contraditório será o quê? Será um contraditório real do momento, certo? Thaís, seja bem-vinda também. Bom, em relação aqui aos elementos migratórios, isso aí é um terminho que é utilizado pelo professor Badaró em relação às provas cautelares, antecipadas e as não repetíveis. Ele chama esse grupinho de elementos migratórios. Então, se vocês se encontrarem numa prova de concurso, por exemplo, uma prova de delegado de polícia, da FGV, Sebrasp, Fundatec, enfim, vocês têm que estar atentos que elementos migratórios se referem a não se refere a elementos informativos, mas nas provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. Portanto, esse é o terminho utilizado para esse grupo de provas, certo? Bom, vamos avançar aqui. Eu vou indo mais rápido, essa aula vai ficar gravada e depois, se vocês quiserem, vocês dão uma pausa. Eu tenho que acelerar aqui para conseguir utilizar bem os slides. Fala, Pedro Henrique. Vamos lá, então. Bom, e aqui, agora a gente fala sobre um assunto bem interessante e que talvez vocês não saibam, tá bom? O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo. Todo mundo sabe disso. Mas ele também se submete a alguns requisitos dos atos administrativos. E aqui eu vou entrar numa área um pouco mais complexa. Quero dizer o que com isso? Quero dizer que a gente não vai encontrar isso aí em qualquer lugar. E isso aqui é uma construção, uma evolução que vem acontecendo ao longo do tempo. Isso quer dizer que a gente tem aqui um ato administrativo que se submete à competência, à forma, à finalidade, ao motivo e também ao objeto.
Ou seja, a gente está diante de um ato administrativo com requisitos especiais. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que também está submetido ao regramento da ilegitimidade, ilegalidade, nulidade. E aí a gente entra naquela celeuma. Poxa, mas e os vícios do inquérito policial, eles incidem ou não na ação penal? Eles prejudicam ou não? E aí a gente vai entrar em algumas correntes aqui. Bom, vamos lá. Eu primeiro vou falar sobre o contexto dos atos administrativos, procedimento administrativo, e depois a gente vai entrar nessa parte das correntes, certo? Bom, em relação, então, aqui na parte de causas de nulidade, existe a ilegalidade, ou ilegitimidade, né? O excesso ou abuso de poder e também a violação aos princípios gerais do direito. Tudo isso aí, quando há uma violação, ela realmente acaba sendo extirpada o ato administrativo daquela situação, certo? Bom, e os efeitos, então, nesse caso, são nulidade, que pode contaminar o inquérito policial quando a gente começa a falar de investigação preliminar. Então, isso aí vai incidir efetivamente no inquérito policial. E aí, no caso, por exemplo, numa situação em que há um auto de prisão em flagrante, isso aqui eu sei que alguns de vocês que são policiais vão dar risada, mas eu vou falar disso aqui porque é realmente muito importante. E hoje em dia isso aí está mudando, tá, pessoal? Mas durante muito tempo a gente viu, até mesmo por falta de estrutura das polícias civis do país, e em alguns lugares ainda continua assim, em que o delegado de polícia ele não fazia o auto de prisão em flagrante. Não fazia nada, praticamente. Não fazia, e muitas vezes não fazia. Por falta de estrutura, às vezes tinham poucos delegados e tinham policiais espalhados. E aí o policial fazia tudo isso sozinho e aí mandava para o delegado, e muitas vezes o delegado às vezes não conseguia nem assinar, porque não tinha essa questão, essa possibilidade de ele se deslocar, e aí o próprio escrivão, ou às vezes um outro policial, assinava o auto de prisão em flagrante. Esse auto de prisão em flagrante, ele é nulo, tá, pessoal? Ele é nulo. Efetivamente, hoje, ele é nulo. Então, o delegado de polícia não tem como não fazer um auto de prisão em flagrante, ainda mais nos dias atuais, que mudou essa situação anterior. Então, claro, em alguns lugares a gente sabe que pode acontecer, mas isso é por conta e risco do delegado de polícia, mas o delegado ele deve lavrar o auto de prisão em flagrante, ou seja, ele deve efetivamente, ao final, homologar a captura, e não homologa o auto de prisão em flagrante, né? Ele homologa a captura feita pela Polícia Militar, pela própria Polícia Civil, pela Guarda Municipal, enfim. Então, nesse caso aí, é com base nessa situação que o delegado de polícia, ele analisa todo o auto de prisão em flagrante e ele vai lá e vai efetivamente lavrar essa captura. Lavrar o auto de prisão em flagrante. Não pode ser o escrivão. Se o escrivão ratificar o auto de prisão em flagrante, é um ato nulo por completo, certo? E vai anular, consequentemente, o inquérito, porque o próprio auto de prisão em flagrante, ele é uma das formas de instauração do inquérito policial. Ele instaura o inquérito policial. Então, você não precisa de uma portaria para instaurar o inquérito policial no caso de auto de prisão em flagrante. A primeira página será, efetivamente, o auto, certo? Bom, e aqui existem irregularidades, eu trago uma explicaçãozinha muito rápida, depois vocês podem dar uma olhada, dar um pause aqui, e aí vamos avançar. Bom, e aqui? Isso aqui é um tema bem importante, recente, e que traz algumas reflexões interessantes. Em relação à competência, efetivamente atribuição, competência e continuidade das investigações. Teve recentemente um julgado do STJ, da sexta turma, em que estabeleceu o seguinte, que após a declinação da competência do Poder Judiciário, por exemplo, vamos supor que a gente está investigando um crime de tráfico de drogas, que é a grande celeuma, crime de tráfico de drogas. Só que esse tráfico de drogas, ele inicialmente parecia um tráfico internacional de drogas. Então a Polícia Federal estava investigando esse caso, apurando mediante inquérito policial, e em determinado momento fez uma representação, por exemplo, de uma busca, e chegou até o juiz federal. E o juiz federal analisou e falou: opa, isso aqui não é um caso de tráfico internacional. Me parece ser um tráfico interestadual,
ou um tráfico que a droga ela veio de fora, mas não ficou caracterizada a internacionalidade, a transnacionalidade. E aí, nesse caso, o juiz federal diz, declino da competência, ele declina da competência para a justiça estadual. E, nesse caso, não há qualquer razão para a Polícia Federal dar continuidade a essa investigação. Mas, nessa situação, se e somente se a Polícia Federal der continuidade a essa investigação, os atos inerentes, os atos após essa declinação de competência, serão nulos. Então, dessa forma, no caso contrário, também vai acontecer se a Polícia Civil estiver investigando um crime que depois a gente percebe que é um tráfico interestadual, que atinge diversos estados, e aí o juiz entende que deve declinar da competência para a Justiça Federal. Declinada a competência, não há mais qualquer atribuição da Polícia Civil para dar continuidade a essa investigação. Deve imediatamente encaminhar a Polícia Federal. Se houver qualquer tipo de ato, uma medida de busca e apreensão, uma interceptação das comunicações telefônicas, tudo será nulo. Entenderam? Então é bem importante isso aqui. Certo? Bom, vamos avançar aqui. Bom, deixa eu tirar daqui da frente. Assim. Bom, e aí a gente tem algumas discussões do STJ e do STF se as nulidades ocorridas dentro do inquérito policial contaminam ou não a ação penal. O STJ entende que é possível, nesse caso que é em relação aos elementos de informação. Então, assim, o STJ entende que é possível a condenação com base em elementos de informações colhidos no inquérito policial e, claro, reproduzidos em juízo. Isso é lógico, né, pessoal? Tudo que foi reproduzido em sede de audiência com contraditório será válido, mas só para deixar isso aqui bem ratificado para vocês, bem claro para vocês, ali está o RG no RESP 1978082 do Rio Grande do Sul, e eventuais nulidades, agora sim, dentro do inquérito policial, segundo o STJ, dada a sua natureza inquisitiva, não se comunica com a ação penal subsequente, ou seja, algumas irregularidades, agora eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês, as irregularidades que não afetam a finalidade pública, ou seja, não contaminam o inquérito policial. Ou seja, por exemplo, um auto de prisão em flagrante que não foi comunicado adequadamente, o juiz até ele pode relaxar o auto de prisão em flagrante, mas será, assim, os elementos ali produzidos serão válidos posteriormente, mas a prisão ela vai ser considerada relaxada, certo? Bom, e quando há uma violação à ordem pública, aí vai virar assim, uma nulidade. Mas, nesses termos, o STJ entende que eventuais nulidades corridas dentro do inquérito policial, irregularidades, nulidades, não contaminam a ação penal. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E o STF entende que irregularidades no inquérito policial não geram nulidades, ou seja, ele é muito mais ainda, digamos, flexível. Não há uma dependência entre inquérito policial e ação penal. Então, tudo que foi produzido lá e gerou nulidade não vai contaminar a ação penal. Esse é o entendimento. Mas a gente já teve mais de um julgado, alguns julgados que entenderam em sentido contrário. A gente sabe que muitas vezes nos tribunais superiores, há às vezes uma seletividade. Então, em determinados casos, há o reconhecimento de nulidade, outros não. Tá bom? Vamos lá. E agora a gente vai entrar na questão da função do inquérito policial. Aqui eu elenquei 5, existem mais. Algumas funções também são trazidas, mas essas aqui são as principais que a doutrina costuma trazer. Função preparatória, preservadora, simbólica, restaurativa, descoberta do fato oculto. Preparatória é aquela que normalmente a gente mais trabalha, que é a coleta de elementos de informação voltados para a ação penal. E aí a preservadora resguarda direitos e garantias fundamentais, ou seja, a gente vai efetivamente realizar um trabalho sem que haja exposição, a divulgação inoportuna, sem que haja uma tortura durante a investigação,
sempre de maneira a preservar os direitos fundamentais dos investigados. Também visa também, claro, tem a função de descobrir o fato oculto. O que é o fato oculto? O fato oculto é o próprio crime, a própria autoria delitiva. Descobrir isso é trazer essas informações. Então, efetivamente realizar uma busca de elementos não é para ação penal, é a busca de elementos para tirar aquele fato que estava até então escondido, sem ter conhecimento. Tem a função simbólica, que é realmente aquele sentimento que a vítima tem de que alguém está fazendo alguma coisa. A pior coisa que tem é você chegar numa delegacia de polícia, registrar um boletim de ocorrência, e aí o policial simplesmente não te dá a mínima atenção, você já sabe que aquele caso lá de você não vai dar em nada. Então, o fato de ocorrer uma simples ligação por parte da delegacia de polícia para a vítima que fez um registro já causa uma função assim, de esperança a ela. Ela tem já aquele sentimento de que algo pode ser que aconteça. Vai lá, faz o depoimento. Então essa é a função simbólica do inquérito policial, uma sensação de que o Estado está fazendo alguma coisa por nós. E também tem a função restaurativa, que nada mais é do que aquela que traz a pessoa de volta à situação anterior à prática do crime. O que significa isso? Significa que, excepcionalmente, determinada vítima, normalmente nos casos de crimes patrimoniais, de furto principalmente, teve, por exemplo, seu celular furtado. Aí ela vai na delegacia, realiza seu depoimento e a polícia vai lá e captura esse indivíduo e captura também, obtém de volta, apreende o celular dela e faz a devida restituição. A vítima, ela se coloca numa situação anterior à prática do crime. Ela olha assim e pensa, olha, eu não tive nenhum trauma, meu celular foi furtado, mas retornou, ele está intacto, está tudo ok. Então, essa é a função restaurativa do inquérito policial, que traz a pessoa, a vítima, ao status quo ante em relação à prática do crime. Ou seja, entenderam? Vamos lá. E aí, agora a gente vai entrar um pouco sobre as características do inquérito policial. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a dispensabilidade do inquérito policial. O inquérito policial, ele é dispensável? A gente tem essa pergunta e é uma pergunta que incomoda muito assim, os delegados de polícia, incomoda muito o próprio sistema como ele é feito atualmente, que ele se baseia muito, praticamente 96% dos inquéritos policiais, segundo uma estatística que foi levantada pela Associação dos Delegados de Polícia, que 96% dos inquéritos, das ações penais se baseiam exclusivamente no inquérito policial. E aí a gente faz um pensamento contrário, de que o inquérito policial ele é dispensável. Mas por que ele é dispensável? Só porque ele não é obrigatório para ação penal? Não, esse daí não seria o certo. Ele poderia ser um instrumento que é facultativo. Sim, pode ser facultativo, mas não é dispensável. Ou seja, ele é indispensável porque muitas ações, quase totalmente o número de ações penais que são conduzidas pelo Ministério Público se baseiam no inquérito policial. Então, na verdade, deveria dizer que ele é indispensável, podendo ser dispensado em determinados casos. Então, a regra geral é que ele é indispensável. E aí a gente entra numa discussão que é mais uma discussão assim, de ego, assim, no final das contas, porque, na verdade, a gente sabe que o inquérito policial ele tem a sua relevância, a sua necessidade, ele está cada vez mais moderno. Hoje em dia, o inquérito policial ele já é um instrumento muito mais, digamos, por áudio, imagem, documentos eletrônicos do que escrito propriamente dito. Então, ele acaba se modernizando, inclusive aqui no estado de Santa Catarina está para sair o inquérito digital, que vai facilitar muito, não vai ter nenhum tipo de papel. Então ele vai continuar sendo escrito, mas digitalmente, tudo eletronicamente. Todas as informações serão inseridas eletronicamente, os próprios depoimentos serão todos gravados, já é gravado tudo no estado de Santa Catarina, em outros estados também. Enfim, então já está se modernizando. E aí a gente começa a entender que o inquérito policial, para fins de prova, tá? Para fins de prova agora, ele é prescindível, ou seja, dispensável. Então, sempre quando vocês olharem a palavra prescindível, já utilizem, dispensável.
para que vocês não confundam, porque isso aí sempre cai em prova, né? Esse terminho aqui é um termo que vira e mexe vai estar na prova da FGV, da Sebrasp, Fundatec, Fumarc, eu nem sei se agora a Fumarc vai fazer prova novamente para delegado, mas essas bancas todas, elas utilizam muito esse terminho, imprescindível no lugar de dispensável, certo? Bom, então, vamos lá. Também o inquérito policial tem uma característica da informatividade. O que significa isso? Que tradicionalmente ele é um procedimento informativo, ele busca informar o que tem nele, ele vai trazer elementos de informação para informar terceiros, por exemplo, o Ministério Público, juiz, o próprio delegado também, ele está produzindo e ele já está tomando conhecimento, tomando as informações que são produzidas dentro daquele inquérito policial. Para quê? Para convencer a vítima de que aquele autor foi efetivamente o responsável, convencer o próprio juiz de que aquele indivíduo ele deve ser condenado posteriormente, convencer o Ministério Público que a gente tem elementos para que ele ofereça a denúncia, convencer também até o próprio investigado que ele foi efetivamente, que o que ele fez trouxe consequências e que ele deve ser responsabilizado. Então, tudo isso é reflexo do contraditório, é reflexo da produção de informações, certo? E aí a gente não tem, como a gente está numa situação em que a gente está buscando elementos no ar, a gente pega uma informação e a gente trabalha em cima dela, produz. A gente não tem como, na delegacia de polícia, manter o contraditório real. Não tem como realizar um contraditório dentro de uma delegacia de polícia efetivamente. A gente tem alguns aspectos mínimos de contraditórios. Por exemplo, o advogado do investigado pode requerer algumas diligências e a gente avalia, com base na conveniência e oportunidade, se realmente aquela informação que ele está trazendo, que ele está solicitando, ela vai tumultuar ou não a investigação, mas não há como realizar um contraditório real, porque senão a gente acaba perdendo tempo, efetividade, eficácia durante a investigação. E os elementos da investigação, eles são muito dinâmicos. Hoje a gente tem condição de estar investigando um indivíduo, que daqui a pouquinho esse indivíduo ele vai embora, a gente não tem poder de expedir medidas cautelares. Então esse indivíduo ele pode sair durante uma investigação, ele pode sumir, e para isso a gente não tem como realizar um contraditório efetivo. Mas alguns reflexos, alguns elementos mínimos de contraditório a gente consegue utilizar, até mesmo por conta dessa possibilidade dos advogados requererem algumas diligências, certo? Bom, e inclusive existe uma proposta de revisão que vai ter um contraditório mitigado, também chamado de defesa limitada dentro do inquérito policial, mas isso aí ainda não é o objeto dessa aula, tá bom? Bom, e aí, claro, a gente, com base nessa nova corrente que estão produzindo, que estão trabalhando em cima, haveria uma releitura do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que vai assegurar contraditória e ampla defesa em processos judiciais e administrativos. É aquilo que a gente falou lá na primeira aula, que é a processualização dos procedimentos. Anotem isso, processualização dos procedimentos. A gente falou na aula 1, quem não assistiu, dê uma olhadinha lá que vocês vão entender direitinho. Tá bom? Vamos avançando, então? E aí também, outra característica é a ausência de contraditório. Então, mas o contraditório, o que é? O contraditório nada mais é do que o direito à ciência, direito à participação. O que é direito à ciência? É direito ao conhecimento. Ele tem o conhecimento do que estão produzindo dentro daquele inquérito policial. Conhecimento de qual é a acusação que está sofrendo esse indivíduo, mas também direito de participar. Ou seja, muitas vezes a gente consegue assegurar dentro do inquérito policial um direito à ciência, principalmente quando já há um investigado que tem conhecimento a respeito do inquérito policial. Então a gente começa a dar esse conhecimento a ele, de que ele tem que comparecer tal dia para prestar depoimento, para prestar um interrogatório, né, e dizer que o que está acontecendo ali para ele, tudo isso aí a gente faz efetivamente. Mas direito à participação, que é o segundo viés do contraditório, não é comum dentro do inquérito policial. Por quê? Porque ele iria interferir, ele iria se manifestar, ia fazer alguns apontamentos, isso aí a gente não consegue
realizar dentro do inquérito policial, efetivamente. Então, por isso que o direito à ciência, excepcionalmente, ele é garantido sim, mas o direito à participação, como regra geral, ele não é realizado, salvo quando há um requerimento do próprio advogado e a gente avalia e entende que isso aí pode ser produzido. E aí a gente acaba dando essa possibilidade, mas não é a regra geral. Certo? Bom, vamos avançando aqui. Outra característica é a inquisitividade, que nada mais é do que a concentração de funções, digamos, de poderes e do delegado de polícia, que vai conduzir, vai entender qual é a melhor forma que deve ser conduzido o inquérito policial. Então, para você que vai estar diante da presidência de um inquérito policial, você pode decidir quando você quer, digamos, realizar uma interceptação das comunicações telefônicas, quando você quer realizar uma representação por uma medida de busca e apreensão, se você vai querer escutar agora a vítima, ou se você vai querer escutar mais à frente, se você vai querer escutar determinada testemunha ou não, você tem sempre que avaliar se isso aí é ou não relevante para a investigação. Inclusive, recentemente eu tive uma audiência, e aí eu tinha uma linha de investigação, eram 3 linhas possíveis que a gente buscou uma, porque as outras 2 estavam descartadas. E aí o defensor público ele ficou insistindo muito. Ah, mas e por que não é o fulano de tal, que ele tinha uma briga? Por que não é a ex-mulher, se a ex-mulher tinha dito tal coisa para ele? E por que estão indo só na linha de investigação do meu cliente? Eu falei, olha, a gente levantou as informações, a gente produziu elementos, mas não eram relevantes para a investigação. Então a gente não traz isso para o inquérito policial, porque não é relevante. Então quando a gente inicia uma investigação, a gente parte do pressuposto que existem várias linhas possíveis. Só que conforme a gente vai aprofundando, vai caminhando na investigação, muitos desses elementos eles vão enfraquecendo e a gente vai retirando para não atrapalhar, não tumultuar o próprio inquérito policial. Já pensou se a gente começa a fazer várias linhas de investigação, o próprio inquérito policial ele vai se perder, ele vai enfraquecer. Então, a gente vai eliminando algumas teses, algumas ideias, justamente porque isso aí é conduzido pelo delegado de polícia. Ele não precisa de um advogado, de um defensor para conduzir. Se houver uma manifestação do defensor e quiser apontar, quiser contribuir, vai ser bem-vinda. Só que isso aí a gente não pode se basear exclusivamente a quem está querendo defender, porque os interesses eles são conflitantes, principalmente por parte do advogado. Então, a gente tem que entender que muitas vezes o advogado ele pode contribuir, sim. Eu gosto muito de trabalhar com advogado. Só que, efetivamente, se ele já tem interesse em tentar afastar as teses contra o seu cliente, ele vai provavelmente prejudicar e acabar atrasando a eficácia da investigação. Certo? Bom, e aqui a gente tem essa necessidade, essa obrigatoriedade do delegado de polícia se pautar no princípio da impessoalidade, que é um dos princípios que está previsto ali dentro do artigo 37 da Constituição Federal. Lembram só, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a impessoalidade ela é inerente ao delegado de polícia, ele tem que atuar de maneira impessoal. Até é um pouco difícil a gente falar em imparcialidade. Imparcialidade por quê? Porque o juiz que deve ser imparcial, o delegado de polícia, ele tem interesse em que a investigação ela seja concluída com sucesso. Então, esse é o interesse do delegado de polícia. Não interessa se o indivíduo ele vai ser condenado ou não, ou se vai ser absolvido, isso não me interessa. Isso aí, para mim, é bem claro, bem interessante. Só que, conforme a investigação vai avançando, a gente vai criando, o delegado de polícia ele vai criando já um sentimento que lá na frente vai se tornar no indiciamento do inquérito policial, no indiciamento daquele indivíduo. É isso que eu quero explicar. Então a gente vai alimentando, vai chegando com muitas informações até que a gente chegue ao final e diga, tenho certeza que esse indivíduo é o autor do crime. Só que, para isso, para a gente chegar até esse ponto, a gente precisa produzir bastante elementos. E aí a gente chega nessa conclusão, que é o indiciamento efetivamente. Não é... assim, durante esse caminho até o indiciamento, a gente tem que atuar de maneira impessoal. Ou seja, não pode
dizer o seguinte, aquele cara ali é um filho da puta, e aí eu quero que ele seja preso mesmo, porque ele merece, tal. Não é assim que a gente vai trabalhar. A gente tem que trabalhar com elementos. E por isso que às vezes muitos amigos meus perguntam, nossa, como é que tu consegue fazer uma investigação num caso de estupro de vulnerável? Porque a gente tem que realmente vestir um personagem para entender que aquele cara que fez aquilo ali, aquela atrocidade, esse não é minha culpa, não é, eu não tenho que amar ele, não tenho que odiar ele, eu tenho que fazer meu trabalho. E quanto mais pé no chão eu estiver para realizar um trabalho desse tipo, melhor vai ser a conclusão. Eu vou me desapegar a questões pessoais para realizar um bom trabalho. Então a gente consegue conversar com esse indivíduo, que é muito ruim, sim. A gente consegue entender assim a dinâmica da situação sempre por meio dessa impessoalidade. A gente não pode trazer questões internas para tentar condenar o indivíduo, senão realmente a investigação ela vai por água abaixo. Então, o delegado de polícia ele deve atuar de maneira impessoal, certo? Sigilosidade, isso é claro, né, pessoal? O próprio inquérito policial ele deve ser sigiloso e não tem como a gente pensar de outra forma. Por que eu falo isso? Porque o inquérito policial que é público, que é, digamos, que é publicizado, ele é prejudicado. Isso significa o quê? Que o inquérito ele deve ter um grau de sigilo para manter uma boa investigação, para garantir direitos e para efetivamente chegar até um resultado desejado, que é o quê? Que é o término das investigações, seja para indiciar, seja para sugerir o arquivamento ao Ministério Público. Então esse é o melhor caminho que a gente tem que se pautar. E, claro, tem que se basear ali no que está previsto no artigo 20 do Código de Processo Penal, que o inquérito policial terá o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, nesse caso aí, tradicionalmente, e aqui a gente vai entrar nessa ideia, que tradicionalmente ele visa realmente a eficiência das investigações. Isso é um entendimento tradicional, então se acontecer, chegar isso numa prova para vocês vão entender que o inquérito policial ele é sigiloso para garantir o sucesso das investigações. Mas também, atualmente, é uma forma também de proteção do próprio investigado, não ser submetido a por exemplo, uma investigação temerária, algo que possa prejudicá-lo, que, por exemplo, se um indivíduo for investigado injustamente, no caso de estupro de vulnerável, muitas vezes esse indivíduo tem o risco de morte, por exemplo, pela própria sociedade, que já aconteceu em inúmeros casos pelo país afora, de indivíduos que foram linchados injustamente. Esse indivíduo acabar sendo preso e no próprio presídio acabar morrendo, seja por meio dos próprios presos. Enfim, então são várias possibilidades que uma investigação mal conduzida e que seja exposta a um público indevido vai acabar efetivamente gerando um prejuízo muito grande e não vai chegar ao resultado desejado, que é a prisão desse indivíduo, a condenação do indivíduo que realmente seja o responsável pelo fato. Certo? Então, hoje visa uma dimensão mais ética, que é evitar vexames e espetacularização. Então, a finalidade não é não causar constrangimentos indevidos, certo? E aí existe o sigilo interno, e sigilo externo. O externo, primeiramente, é aquele que, em relação à sociedade, a sociedade ela fica bloqueada de ter acesso ao inquérito policial, e o sigilo interno a gente já tem um pouquinho mais de peculiaridade, porque antigamente o advogado ele não tinha nenhum tipo de acesso ao inquérito policial. Só que já faz muitos anos que existem mecanismos que o advogado ele deve ter acesso ao inquérito policial, sobretudo no caso das diligências produzidas e que já estão documentadas, fazendo jus ao teor da súmula vinculante número 14. E aí a gente tem que entender que para o Ministério Público e para o juiz, para o magistrado, não há, e é claro, o delegado não há qualquer tipo de sigilo, nem interno, nem externo. Mas, em relação ao advogado, é sim possível essa restrição
do sigilo, certo? Vamos lá. E aí, claro, tem os direitos do advogado, a gente falou sobre isso na última aula, tá, pessoal? Só para você, eu tô passando um pouquinho mais batido, porque a gente falou muito da súmula vinculante número 14, do artigo 7º da OAB, lá na primeira aula, então eu vou passar um pouquinho mais acelerado, que diz muito respeito à primeira parte dessa aula de inquérito policial. Bom, característica também do inquérito policial é a documentalidade, ou seja, uma forma tradicional escrita. A gente já falou que hoje em dia já se fala muito no inquérito policial eletrônico, no inquérito policial digital, certo? Inclusive, muitos elementos aí são baseados na resolução 185 de 2013 do CNJ, enfim. E ainda também temos a discricionariedade. O que significa isso? Tradicionalmente, o inquérito policial ele tem essa visão discricionária. A gente falou agora há pouco sobre essa questão do delegado de polícia decidir qual é o caminho que ele vai realizar a investigação, se vai ouvir determinado testemunho agora, se vai ouvir depois, se vai representar agora, se vai representar depois, isso aí tudo fica a cargo do delegado de polícia, que é o presidente da investigação, do inquérito policial. Então, o próprio artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal traz um rol de diligências que são meramente exemplificativas. Não há necessidade do delegado de polícia realizá-los efetivamente. Se ele quiser, ele pode realizar. Ou se entender que, de repente, não seja prudente, ele pode tomar outras medidas diversas daquelas. Então, trata-se de um rol exemplificativo de providências. Mas existe um limite a essa discricionariedade. Isso aí significa o quê? Que alguns atos o delegado deve observar. Por exemplo, o próprio exame de corpo de delito é um dos elementos que o delegado de polícia deve realizar, sobretudo porque nos casos de crime não transeunte, que deixa vestígios, então tudo isso a gente tem que levar em consideração sim, né, pessoal? E algumas requisições judiciais e ministeriais também devem, digamos assim, enfraquecem um pouco aquela ideia de que o delegado de polícia ele tem amplo domínio do inquérito policial. Se houver uma requisição que seja uma requisição legal por parte do Ministério Público, o delegado de polícia ele deve cumprir, inclusive também no caso do Poder Judiciário, sempre levando em consideração que o juiz ele tem que ser uma autoridade inerte, ele não pode ficar produzindo provas, certo? Bom, e aqui também tem a questão relacionada à participação da defesa, que a gente vem falando bastante, falamos também na primeira aula. E aí, pessoal, a gente vai encerrar hoje aqui essa aula. Na próxima aula a gente vai continuar a partir de formas de instauração do inquérito policial. Estou fracionando um pouco mais essas aulas. Não sei se eu vou falar na próxima ou na posterior. Talvez na próxima eu vá trazer um tema diferente para a gente ficar espaçando alguns conteúdos. Mas espero que vocês estejam gostando Espero que vocês estejam gostando dessas aulas que estão acontecendo às quintas-feiras, meio-dia, sempre levando em consideração que a gente vai falar sobre conteúdos jurídicos, mas também a gente vai falar sobre técnicas de estudos, alguns assuntos mais aprofundados. Será o nosso horário, o nosso tempo, que aqui para o pessoal da mentoria vai ter essa possibilidade de a gente ter mais uma ferramenta para realizar o nosso estudo. Eu gosto de trabalhar com múltiplas possibilidades e eu estou aberto a sugestões. Se vocês quiserem que eu fale de um determinado tema, me passe no privado que eu vou colocar aqui na agenda. Já tem alguns temas que já solicitaram e aí, conforme for passando o tempo, eu vou produzindo e daqui a pouquinho eu começo a fazer mais de uma vez por semana. Minha ideia ainda é manter nas quintas-feiras, mas excepcionalmente pode ser que eu faça numa terça-feira, tendo 1, 2 aulas por semana. Pô, Brunão, que bom que tu está presente aí, hein? Eu sei que tá de férias em Jurerê e tá assistindo. Parabéns aí, meu querido. Então, estou aqui à disposição. Sempre que vocês tiverem alguma ideia, me manda que eu vou avaliar. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui comigo hoje. Sempre um prazer muito grande dar essa aula e estar junto com vocês. Grande abraço a todos. Estamos juntos sempre.